A intrigante história de Jean-Pierre. O que acontece com o craque tricolor? O tamanho da discussão? Vamos ter agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Vou começar esse vídeo com a oportunidade. Não esqueça, esse link abaixo, passo a passo, tudo que você precisa saber para ter uma renda extra de até 4 mil ou mais de 4 mil reais com um investimento de R$ 67. Não perca essa oportunidade. O link é esse aqui. Pois é, Jean-Pierre, a intrigante história de Jean-Pierre. Por que intrigante? Jean-Pierre surge para o futebol como um cometa. Todos, olha, estamos diante de um jogador diferente. O maior jogador surgido desde Ronaldinho Gaúcho. Tudo que se falou de um número 10 típico. As coisas caminham, vem uma lesão, prejudica um pouco a carreira dele, um pouco não bastante, naquele determinado momento, aí a coisa evolui, Jean-Pierre volta, o Grêmio melhora com a sua participação, o Grêmio melhorou nessa temporada a partir da entrada de Jean-Pierre, mas a coisa não é concreta, nada se mantém. E aí a crítica chegou. E parece ter chegado de forma forte. Por que eu coloco isso? Os jogos contra o Santos, os jogos contra o São Paulo e ontem contra o Palmeiras colocaram um ponto de interrogação na cabeça dos gremistas de uma maneira como poucas vezes eu vi. Quem é Jean-Pierre? Jean-Pierre é o jogador do toque fácil, da solução mágica para os jogos, das pifadas. O Jean-Pierre é um sonolento meia que lembra Paulo Henrique Ganso em momentos ruins, que lembra outros jogadores que pareciam ser o que não eram. Quem é Jean-Pierre? Por que eu usei o termo intrigante? Porque isso intriga a todos. Todos que falam de Jean-Pierre começam a frase dizendo: eu sei que ele tem talento, eu sei que ele é craque, mas se ele não corrigir tal coisa, ele não vai vingar. Todos falam, todos colocam uma vírgula. Por quê? Porque ele tem talento. De fato, isso é gritante aos olhos de todos. Só que eu confesso para vocês que o talento simplesmente não me convence mais no futebol. O talento, saber jogar bola é importante, mas jogar bola precisa ser também um jogar futebol. Não existe jogador de bola mais. Não existe o talentoso que bate bem na bola. Existe o inteligente que pode fazer a diferença dentro de um conjunto de grupo, de time, e que se tiver talento, melhor. O talento, e para mim ele é fundamental para o início de qualquer jogador de futebol, ele precisa ser precedido por dedicação, por força, por intensidade. Jean-Pierre não é intenso. Jean-Pierre ontem, em alguns momentos, trombava e caía. O problema é físico, o problema está na condição física dos jogadores do Grêmio, mas por que o PP não tem esse problema? Por que o PP joga 32 partidas, corre todas elas, bate, não cai, luta e o Jean-Pierre se desmancha aparentemente? Essa é uma relação. Ontem, por exemplo, Renato chegou a tirá-lo da posição, jogou ele para volante para que ele não tivesse nenhum tipo de embate, que ele jogasse de frente para a bola. Eu vi a análise de alguns treinadores sobre o Jean-Pierre, uns encantados com seu talento, outros criticando o fato de ele não conseguir chegar perto da zona de risco, não conseguir ter nenhum tipo de embate físico. Essa é uma relação que vai, eu já disse isso em outro espaço, vai tomar a discussão do gremista. Quem é Jean-Pierre? Jean-Pierre é a solução para o Grêmio ou Jean-Pierre é um jogador que não vai dar muita diferença para o time do Grêmio? O Renato determinou isso em tal momento, foi muito criticado por isso. Mas eu acho que ele tinha razão. Quando o Renato disse que ele precisa mais do que ele está dando, o Renato tinha razão. O Jean-Pierre está incomodando o torcedor do Grêmio pela postura. Não por bater na bola, não por ter talento para pifar um ou outro. Qual foi o jogo que o Jean-Pierre decidiu nos últimos tempos? Qual foi a partida que foi, através da qualidade do Jean-Pierre, algo que foi determinante para o Grêmio? Nenhuma. Por quê? Porque ele sai da zona de risco e vira um jogador comum, muitas vezes sonolento. Não é absurdo dizer isso. Portanto,
Eu sei que existem sérios problemas, sobretudo na forma como o Grêmio é escalado, mas eu não posso tirar de vista que o Jean-Pierre também está contribuindo para isso. Jean-Pierre precisa mudar a sua forma de conduzir as coisas, precisa entender ou aprender que o futebol é muito mais do que bater bem na bola e olhar para ver se o passe vai ser bom ou não. Isso, hoje, muitos sabem fazer. Agora, para ser a diferença, para ser 10 do Grêmio e ser 10 da seleção, como a gente imaginou, ele precisa caminhar demais e precisa mostrar algo que ele ainda não conseguiu mostrar. Intensidade sem a bola, inteligência tática, leitura do jogo e principalmente, uma inclusão nas coisas quando a bola não está com ele. Me parece que essa é a grande questão. Jean-Pierre precisa mudar. A intrigante história de Jean-Pierre pode terminar em pó, mas pode terminar também com o jogador que todos, sem exceção, disseram que ele era. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.